Olá, boa noite. Boa noite. A polícia prendeu, nesta quinta-feira, Fabrício Queiroz, ex-assessor parlamentar do então deputado Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Queiroz estava em Atibaia, no interior de São Paulo, em uma casa que pertence ao advogado da família Bolsonaro, Frederic Wassef. Amanhecia quando a polícia chegou a esta casa em Atibaia, a 70 quilômetros de São Paulo. Como ninguém respondia, os agentes tiveram que arrombar o portão. Pode entrar, doutor, não tá atendendo. Eu tô falando, mas ninguém atende. Traz o pote, pô. Este vídeo mostra o momento em que Fabrício Queiroz recebe a voz de prisão ainda dentro do quarto. Ele não resistiu. Em pé, ao lado da cama, disse que estava doente. Logo depois, Queiroz aparece sentado enquanto os agentes vasculham caixas. Está aqui o lacre e a sacola. O imóvel que foi alvo das buscas pertence a Frederic Wassef, advogado da família Bolsonaro. A operação foi coordenada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, com o apoio da Polícia Civil e do GAECO, Grupo de Repressão ao Crime de São Paulo. Bem tranquilo, não tivemos nenhum incidente, nada. Ele não impôs nenhuma resistência. Foi uma diligência que não teve nenhuma intercorrência. Ainda em São Paulo, Queiroz fez exame de corpo de delito. Depois seguiu de helicóptero até o Rio, onde pousou ao 12h08. Queiroz foi revistado por agentes do Ministério Público e em todo o trajeto, desde que saiu de Atibaia, vestiu um colete à prova de balas. Ele foi levado para um exame no Instituto Médico Legal e, minutos depois, para a cadeia pública de Benfica, na zona norte da cidade. A defesa de Queiroz informou que ele não prestou depoimento porque ainda não houve acesso aos autos. Não estava procurado, não era foragido. Qualquer intimação que fosse feita a ele atenderia. Desde que ele fez a cirurgia do câncer há mais de um ano e recentemente fez uma outra de próstata há 2 meses, ele tem ido, sempre que necessário, para São Paulo, mas não me disse exatamente porque estava na casa do advogado. O advogado disse que vai entrar com pedido de habeas corpus pela revogação da prisão e revelou que Queiroz se sentia ameaçado. Vez ou outra ele se sentia constrangido, ameaçado, via carros em locais, parece que em locais esperando, observando ele. Pouco antes das 3 da tarde, Queiroz foi levado para o complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste do Rio, onde vai permanecer preso preventivamente. Devido à pandemia, ele cumprirá isolamento social em uma cela separada dos outros presos por 14 dias, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária. O mandado de prisão contra Fabrício Queiroz foi expedido pelo juiz Flávio Itabaiana Nicolau, que proibiu, em qualquer hipótese, sua custódia no Batalhão Especial Prisional, destinado a policiais que cometeram crimes. O juiz também determinou a prisão da mulher de Queiroz, Márcia Oliveira Aguiar. No Rio, policiais fizeram buscas também nesta casa, em Bento Ribeiro, onde mora Alessandra Esteves Martins, assessora do senador Flávio Bolsonaro. A justiça aceitou o pedido de prisão de Fabrício Queiroz porque ele estaria atrapalhando as investigações do suposto esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio. Segundo o Ministério Público Estadual, ele chegou a manipular provas e ameaçar testemunhas. Um relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda, apontou que Fabrício Queiroz teve movimentações atípicas, acima de R$1 milhão durante um ano, e que os valores não corresponderiam aos rendimentos dele, como policial militar reformado e assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Rio. Em entrevista exclusiva ao SBT Brasil, em dezembro de 2018, Queiroz revelou a origem de parte do volume movimentado. Eu sou um cara de negócios. Eu faço dinheiro, assim, compro, revendo, compro carro, revendo carro. Eu sempre fui assim, sempre. Eu gosto muito de comprar carro em seguradora. Na minha época lá atrás, comprava um carrinho, mandava arrumar, vendia. Tem segurança. Fabrício Queiroz trabalhou no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro na Alerj até outubro de 2018, quando foi exonerado durante o segundo turno da campanha presidencial. O ex-assessor é apontado pelo Ministério Público como operador de um esquema de rachadinha que empregava funcionários fantasmas e exigia parte do salário em troca. Promotores identificaram o recebimento de depósitos na conta de Queiroz que passam de R$2 milhões. Queiroz negou na entrevista ao SBT a existência do esquema e que tem atuado como laranja. No nosso gabinete, a palavra lá é: não se fala em dinheiro, não se dá dinheiro. Toda hora bate alguém no gabinete pedindo R$10, R$20, pedindo para remédio. É proibido falar em dinheiro no gabinete. Não, nunca.
Isso é uma covardia, rotular o que está acontecendo comigo ao deputado Flávio Bolsonaro. Eu não sou laranja, sou homem trabalhador, eu tenho uma despesa imensa por mês. Pela internet, o senador Flávio Bolsonaro disse que encara com tranquilidade os acontecimentos de hoje e que a verdade prevalecerá. Afirma que mais uma peça foi movimentada no tabuleiro para atacar Bolsonaro e que em 16 anos como deputado no Rio, nunca houve uma vírgula contra ele. Disse ainda que bastou o presidente Bolsonaro se eleger para mudar tudo e que o jogo é bruto. O irmão de Flávio, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, compartilhou uma publicação com nomes de outros deputados estaduais investigados pelo Ministério Público do Rio e afirma que só Queiroz da lista está sendo preso. E escreveu: realmente é um fato no mínimo intrigante. Uma jovem, de 19 anos, reagiu a um assédio sexual dentro de um ônibus na zona leste de São Paulo e colocou o assediador para fora do coletivo a chutes. Ao perceber que o homem estava fazendo gestos obscenos com o órgão genital, a maquiadora Kelly decidiu agir e gravou a ação. Com a repercussão do caso, Kelly recebeu apoio para denunciar o assédio à polícia, mas conta que se sente insegura e triste pela falta de empatia dos demais passageiros. Ele tava mostrando. O vídeo foi gravado dentro do coletivo, logo depois que esse homem teria feito gestos obscenos com o órgão genital para uma jovem de 19 anos. Olha aí! Olha aqui o quê? Tá até sem cueca! Ele se aproximou da porta e tava sem cueca, abaixou as calças, mostrou as coisas pra mim e começou ali o abuso. Começou a fazer gestos, começou a gesticular, fazer cara de safado. Foi quando eu levantei e falei para ele guardar os órgãos genitais dele dentro das calças, porque eu não era obrigada a ver, aquilo era um desrespeito comigo, e se ele era homem ou se ele era mau caráter. Para, não tô fazendo nada! Veja que quando ele percebe que está sendo filmado, tenta esconder o rosto e nega as acusações da vítima. Ele começou a debochar de mim, eu levantei e comecei a bater nele. E aí sentei novamente, falei pro motorista abrir a porta para ele descer, porque ele tava, me assediando. O suposto tarado só desce do ônibus quando o motorista se aproxima e ele é expulso a socos e pontapés pela própria Kelly, que também segura a câmera. Desce, seu podre! Eu até olhei para fora, senti um medo, uma insegurança. Falei, será que eu devo fazer isso? Só que aí pensei em todos os casos que eu já passei, pensei nas mulheres, falei, não. A gente precisa dar um basta. Não sejam bestas de ver essas coisas, fica quieta. A atitude da maquiadora foi de uma mulher que está cansada de ser assediada na rua e ver que nada acontece com o agressor. Ela conta que essa foi a terceira vez que sofreu violência sexual e que nas outras 2 ocasiões não procurou a polícia por orientação da mãe dela. Eu sei que eu deveria ter denunciado as 2 vezes. Só que para mim é difícil, sabe? A gente precisa de um apoio, a gente precisa de uma base. A minha família não tá me apoiando, sabe? Do jeito que eu queria. Minha mãe chegou até a falar que isso foi errado, que os motoristas iam vir atrás de mim. Eu falei, não, isso tá errado, eu tenho que expor, eu tenho que ter uma voz ativa, né? Foi graças ao vídeo publicado nas redes sociais que o caso ganhou repercussão. E a Kelly, o apoio de muita gente. Depois do episódio, ela até denunciou o caso para a polícia, mas reclama que ainda dentro do ônibus, muitas pessoas testemunharam o abuso e não tomaram nenhuma atitude. Me senti violada, me senti insegura, me senti triste, porque ninguém teve empatia de se pôr no meu lugar e me ajudar. E não é para menos. Dados de uma pesquisa realizada pela Rede Nossa São Paulo mostram que mais da metade das paulistanas já sofreram algum tipo de assédio aqui na cidade. E o pior não é isso. É aqui, no transporte público, que as mulheres mais se tornam vítimas de abuso sexual. Essa especialista fala sobre a importância de toda a sociedade participar do combate à violência. É um problema do Estado, né? As pessoas precisam dar a resposta da investigação. Não é a vítima que necessariamente tem que ir atrás do agressor, mas ela pode anotar o número do ônibus, pode conversar com os técnicos, motoristas, para cada vez mais se cercar de testemunhas. Você pode filmar também a cena do crime, né? Isso é permitido. O caso foi registrado como importunação sexual. Até o momento, o homem que aparece nas imagens não foi identificado pela polícia. De acordo com a SP Trans, a atitude do motorista do coletivo não foi a recomendada.
O procedimento orientado pela própria SP Trans é que o motorista pare o ônibus, feche as portas e vá até a delegacia com essa mulher e com o agressor, se possível, porque tem a questão de identificação da pessoa que cometeu essa violência. Por isso, a conscientização não só das mulheres é primordial. Encoxar, tentar beijar, agarrar a pessoa, gestos obscenos, né, enfim, tentativas de atos sexuais, né, enfim, ou de convites sexuais ali, sem o consentimento, que são enquadrados nessa lei de importunação sexual. A mulher, ela deixou de ser o sexo frágil já há muito tempo, a mulher é muito forte, ela tem que lutar pelos direitos dela. Eu sou nova e eu tenho que lutar pelos meus direitos. São nojento! E que ele seja um exemplo para muitos caras que usam de abuso, né? Sexual, assédio contra as mulheres também. Desce, seu podre! Será enterrado, nesta sexta-feira, em São Paulo, o corpo do empresário Nevaldo Rocha, fundador do Grupo Guararapes, que controla a rede varejista Riachuelo. O empresário de 91 anos morreu em casa, em Natal. Ainda não há informações sobre a causa da morte. Nascido na cidade de Caraúbas, no interior do Rio Grande do Norte, Nevaldo Rocha teve uma infância difícil. Na década de 1940, o empresário abriu a primeira loja em Natal. 30 anos depois, decidiu comprar as lojas Riachuelo. Hoje, a rede possui mais de 300 unidades no país e emprega 40 mil funcionários. O nome do empresário constava na lista de bilionários da revista Forbes. Segundo a publicação, o patrimônio dele no ano passado era avaliado em mais de 2 bilhões de dólares, ou mais de 11 bilhões e meio de reais no câmbio atual. Entre os empreendimentos que ele respondia estava este shopping, que é o maior da capital potiguar. Nevaldo Rocha era viúvo e deixa 3 filhos. Um deles é o também empresário e político Flávio Rocha. A cerimônia de despedida foi restrita a familiares em Natal. Após o velório, o corpo foi levado para o aeroporto de Natal. Como eu digo, sempre a nossa meta é o céu limite, né? Então não tem por que parar, não tem por que estacionar, tocar para frente. Após 3 meses de pandemia, 6 em cada 10 empresas transportadoras não conseguem fechar as contas. É o que mostra uma pesquisa divulgada, nesta quinta-feira, pela Confederação Nacional do Transporte. O barulho do motor agora é raro por aqui. A empresa que oferece fretamento de passageiros viu o negócio desacelerar desde março. A queda nos contratos chegou a 80%. Hoje nós estamos tirando do nosso bolso mesmo para poder honrar o compromisso com os nossos funcionários, que têm família, que têm um nome a zelar e têm os seus compromissos também. Essa é a realidade da maioria das empresas responsáveis pelo transporte de cargas e de passageiros no país, por terra, água ou ar. A pesquisa da Confederação Nacional do Transporte, com mais de 600 empresas transportadoras, mostra que 80% delas tiveram redução de demanda em maio, em comparação com o mesmo período do ano passado. Mais de 60% disseram que não estão conseguindo pagar funcionários, fornecedores e impostos. Quase 40% tiveram que demitir. Isso está deixando todos nós bastante inquietos, porque o risco de empresas paralisarem suas atividades e isso gerar um impacto direto na vida da população é bastante grande nesse momento. A situação financeira das empresas preocupa. Muitas já fizeram a suspensão temporária de contratos de trabalho e reduziram a jornada de funcionários. O pior é que, segundo a pesquisa, quase 75% acreditam que os efeitos negativos da crise vão durar pelo menos mais 4 meses. Que o serviço de transporte ele é essencial para a manutenção da atividade econômica, para a manutenção da atividade social, porque sem transporte o trabalhador não consegue chegar ao seu emprego, os insumos não chegam até as indústrias, os produtos agrícolas não saem da fazenda para os centros de consumo ou para os portos. Quem trabalha no setor não vê a hora de voltar a rodar. Um programa de solidariedade vem atuando em diversas frentes no combate à pandemia do novo coronavírus. Os recursos têm destino certo. Quase 200 cidades brasileiras, de 18 estados, além do Distrito Federal.
São ao todo 400 milhões de reais e o programa Fazer o Bem Faz Bem já investiu 80% desse valor. Dinheiro usado na construção de um hospital de campanha em Porto Velho, Rondônia, e outro em Ceilândia, no Distrito Federal. Na compra de 47 ambulâncias, 265 respiradores, quase 900 monitores clínicos, cerca de 1.800 camas de enfermaria e de UTI, mais de 15 milhões de reais em equipamentos de proteção, como máscaras e aventais descartáveis. Recursos que vão ainda para o financiamento de 12 pesquisas científicas em laboratórios de todo o país. O hospital de campanha montado no Anhembi, na zona norte de São Paulo, também foi atendido pelo programa. Esta semana recebeu a doação de aquecedores de ambiente. Além de equipamentos e insumos, a JBS contribui com serviços, como o fretamento de um avião para o transporte de produtos médicos comprados na China e a contratação de 60 fisioterapeutas para operar respiradores no Hospital das Clínicas aqui da capital paulista. Tudo feito após análise e aprovação do Comitê de Saúde do programa, formado por especialistas de renomados hospitais e centros de pesquisa do Brasil. Se fala muito do respirador, do hospital, mas o grande diferencial no combate à pandemia é o profissional de saúde devidamente protegido para que ele possa continuar na linha de frente atendendo os pacientes. E também a questão do legado, né? Os equipamentos que estão sendo colocados à disposição das instituições de saúde, principalmente que vão continuar a qualificar o Sistema Único de Saúde pós-pandemia. O programa do Grupo JBS ainda tem dado atenção para ações sociais nas comunidades. Mais de 400 mil cestas básicas e máscaras de tecido foram doadas e 8 milhões de reais repassados para financiar atividades realizadas por organizações não governamentais. Temos uma equipe muito forte trabalhando no projeto, somos 30 pessoas, e temos também todo o apoio da estrutura da JBS, né? Porque são mais de 130 unidades por esse Brasil afora aí, e nós estamos usando toda essa capilaridade com um time super motivado, ajudando a fazer acontecer. Boa noite, bom final de semana. Boa noite. Obrigada pela sua companhia.